Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa TV News. Estamos iniciando o nosso programa nesta sexta-feira, super feliz em ter você aqui conosco. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, você ligadinho através do nosso canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo aqui em todo o sul da Bahia. Quero agradecer também o seu carinho, a sua audiência, você ligadinho assistindo através do YouTube. Não esquece de fazer a sua inscrição, ativar o sininho, porque todos os dias entramos aqui às 10 horas com notícias da Bahia, Brasil e do mundo e partilhamos, além de informações, muitas entrevistas e quadros especiais. Temos quadro de saúde, qualidade de vida, bem-estar, aquelas dicas de especialistas que você aí de casa não vai perder. Você quer ter uma boa condição física, mental? Então, essas diquinhas aí, olha, a gente tem aqui no nosso quadro Bem Viver, toda terça-feira. Dia de sexta-feira é dia, então, de Politiza-Lis. Política, entrevistas importantes, então, pessoas especiais aqui que fazem diferença na sociedade. Tem Kleber Torre com entrevistas também muito importantes. Com certeza você não vai querer perder. Hoje tem uma entrevista bem especial com o vereador Zé Alberto. Ele vai estar aqui presente conosco também, já no quadro O Assunto é com Kleber Torres. E além disso, a nossa programação durante toda a semana é de direito, política, cinema, cultura, conexão, ou seja, tudo isso em um só lugar, aqui na TVI. Eu quero iniciar também aqui já falando para vocês que através do nosso Instagram dá para vocês acompanharem toda esse quadro, essa grade que a gente tem aqui, tá? Então segue a gente, TV Play Oficial, através também da sua galeria de aplicativos, consegue instalar o nosso app, dá para reprisar todos esses quadros que eu falei com vocês, dá para você pausar, acelerar, olha, dá para você adiantar ou dá para você voltar também e ressaltar ali aquela pergunta que você já tem em mente. Então, tudo isso você consegue conferir através do nosso aplicativo TVI Play Brasil. Por lá você consegue acompanhar em tempo real a nossa programação ao vivo ou com todas essas artimanhas. Dá para você, olha, ficar ligadinho aí no especialista em direito, em saúde, política. Então, não esquece, TVI Play Brasil através da galeria de aplicativos Play Store. Eu vou iniciar agora aqui a nossa previsão do tempo, porque hoje o dia amanheceu aqui em Itabuna um pouco mais nublado, entretanto com muito calor, a cidade está realmente muito abafada. A sensação térmica para este momento é de 28 graus, a máxima podendo chegar a 31 graus e mínima de 23 graus. Condições chuvosas aí podem acontecer a partir de 11 horas de hoje, vai até ali às 14 horas, com a previsão aí parcialmente nublado durante todo o nosso dia. Olha, Itacaré, que a gente tem muita audiência em Itacaré, a sensação térmica para este momento é de 28 graus também, está nublado. Itacaré tem condições chuvosas sim para todo o dia. A máxima vai chegar ali a 29 graus, a mínima fica em 26 graus e pode aí vir a chover também durante todo o dia Itacaré, mas já ali no finalzinho da tarde, finalzinho do dia, essa chuva ela para e o tempo fica firme, volta então o calor. Ilhéus, a terra de Jorge Amado, a terra da Gabriela, 28 graus então neste momento, a máxima chegando a 29 graus e mínima de 24 graus. Nossa capital baiana, Salvador. Salvador está com 29 graus neste momento, muito sol em Salvador. A sensação térmica em Salvador, então, aí, olha, é de 30 graus. A máxima pode chegar em 30 graus. E a mínima fica ali, olha, em 27 graus, ou seja, as condições é de sol para Salvador durante todo o dia e vai aí até o final de semana, lá para segunda-feira que pode vir então algumas pancadas de chuva.
Itajuípe segue também ali predominantemente nublado, mas ainda não é esperado chuva para Itajuípe. Sensação térmica de 28 graus, máxima em 31 graus, mínima de 23 graus. Ibicaraí fica aí, olha, em 28 graus, predominantemente nublado, chegando a máxima de 30 graus e mínima de 22. Então dá para você se organizar, já coloca ali, olha, um guarda-chuva na bolsa, um guarda-chuva na mochila, na mala. Quando for colocar também a roupa, já sabe, né? Vai chover, já coloca ali uma blusinha, mas que vai esquentar para não pegar chuva, porque esse tempo de sol e chuva acaba que a gente acaba adoecendo. A nossa imunidade vai baixando, né? Um calor extremo, o corpo tenta ali, olha, a todo momento se reidratar com a quantidade de água armazenada. O nosso corpo, em sua maioria, é composto por água. Então, essa água que tem em nosso corpo, ela tenta reidratá-lo. E quando não consegue, a gente entra nesse calor extremo, passa mal, acaba ficando desidratado, aí vem essa chuva, esfria tudo, ou seja, uma bagunça que a gente tem que se cuidar. Beber bastante água, comer fruta, verdura. Já fica essa diquinha aí para o final de semana, para você de casa. Olha, eu quero iniciar aqui os nossos destaques do dia, então, com uma notícia que surpreendeu todo mundo e eu particularmente também. O STJ decidiu que uma mãe condenada ali então a 12 anos de prisão, ela teria sua pena reduzida por amamentar a sua filha na penitenciária. O STJ, então, ele considera a amamentação como trabalho e vai reduzir aí essa pena de uma mãe que foi presa em São Paulo. Eles falaram e fizeram a comparação de que a amamentação é um trabalho na creche do Presídio, lá em São Paulo, diminuindo ali a pena, então, em 2 meses, um dia para cada 3 de cuidado. Ou seja, eles falam ali em relação a esse contato em que a criança vai para a creche ali do presídio. Essa imagem aí, olha, mostra como é a creche, como funciona. Então tem um local ali para as crianças irem ter esse contato também com as mães que estão presas. O Supremo Tribunal de Justiça reduziu então essa pena. Uma mãe que foi condenada ali a 12 anos, porque eles consideraram então a amamentação da filha recém-nascida como um trabalho. Isso aconteceu na creche da penitenciária de Mogi Guaçu, em São Paulo. Uma função, então, que iria garantir ali automaticamente a diminuição do tempo de prisão desta mãe. A mulher que foi presa, então, em 2023, após ser condenada a cumprir 12 anos e 4 meses de prisão por tráfico de drogas, além do pagamento também de multa de quase R$72 mil. A bebê nasceu em setembro do mesmo ano e foi amamentada ali por 6 meses, como é garantido em lei para que a criança tenha aí esse momento, ou até que a mãe seja retirada ali da penitenciária. A lei penal brasileira, ela determina que as pessoas presas, elas tenham esse contato aqui com a família, principalmente nesse caso da mulher, tendo filhos, ela pode sim amamentá-lo. A criança é levada ali até a penitenciária, uma sala de amamentação, onde irá acontecer esse momento. Durante esse momento, que é um direito também, da criança ter a amamentação e da mãe amamentá-la, é considerado agora como trabalho dentro da cadeia. O magistrado, então, cita que essa mulher ela teria essa redução por ela receber a filha ali e fazer aquele trabalho, né? Abraçar, beijar, além do carinho, o contato, também seria considerado trabalho a amamentação em si. E para além do cuidado, a amamentação, tudo aquilo que a criança ali tem a brincar. Então, aquela atenção, aquela responsabilidade, ela consistiria ali em uma forma também de trabalho dentro do presídio. A gente entende que quando a gente coloca uma mãe em uma situação já, né, difícil,
porém que ela se colocou ali também, a gente vê que ela foi presa por tráfico de drogas e foi condenada aí a 12 anos e 4 meses de prisão. Teve um valor em multa também a ser pago, que já foi estipulado. Ela, quando é presa, estava grávida, obviamente. Ela teve todos os direitos ali em ter um parto, ter o contato com a filha. Claro que no hospital, ela ainda assim é acompanhada ali pelos policiais. Um outro ponto que também a gente precisa entender é que a maternidade, ela é um direito da mulher e ela precisa ser respeitada, independente da condição em que a mulher escolha estar ou que ela seja colocada. Então, ser um trabalho, a gente acredita que sim, pelo fato, o cansaço em si, a amamentação ela traz ali um desgaste também emocional. E além desse desgaste emocional, tem as questões físicas também. Muitas mulheres sofrem com esse processo de amamentação. Então, o STJ, ele entende que é um momento em que a mulher ela se coloca à disposição da criança inteiramente, o seu corpo é ali da criança. Então, é um momento que a gente entende que precisa ser estudado mais a fundo, apesar de que eu não sou contra, não é a minha opinião aqui. Eu acredito que é um direito da mulher e que se a justiça entende que é um trabalho, assim como cuidar da família, cuidar do lar é um trabalho e precisa ser valorizado, precisa ser falado, a amamentação sim pode ser uma forma de trabalho e uma forma de redução também da pena. Então, essa é uma questão em que é bem polêmica. As pessoas nas redes sociais estão comentando sobre isso, algumas sendo contra, outras sendo a favor. Mas o que importa e que a gente deve entender é sobre a valorização da mulher na maternidade e para a maternidade. Existem essas questões que elas se difundem ali e que a gente observa o quanto fica difícil, né? A gente sabe que a mãe e filha foram separadas ali no momento do nascimento, né? Tem aquele parto, ficam algumas horas, um dia ou outro, elas ficam juntas até saírem da maternidade. Quando sai da maternidade, então, o que acontece é o seguinte: a mãe ela leva a criança até um familiar ali no hospital que já está presente e ela é encaminhada para a penitenciária, ou seja, com a cesárea ou com o parto normal, aqueles pontos eles serão retirados normalmente no hospital também ou no pronto-socorro, no pronto atendimento ali da penitenciária também. E a mãe já passa ali pelo puerpério, que é uma fase difícil sem a criança, e agora ela recebe a criança para amamentá-la ali nessa sala da penitenciária. Então, acredito eu que seja assim mais do que válido, é um direito e ele tem sim que ser respeitado. E agora que essa mãe ela consiga, né, receber esse acalento na filha e consiga então voltar ali a sua vida, a sua rotina, que ela consiga, depois que sair então aí da penitenciária após pagar pelos crimes, que ela consiga então retornar à vida e ter uma vida digna, ser um ser humano digno. Olha, uma outra coisa que eu quero conversar com vocês também é o seguinte: teve o jogo do Brasil, o Brasil joga então ali com a Argentina, e quem parece não ter gostado muito da situação então ali foi o Galvão Bueno. Acontece que ele se chateou um pouco ali com a situação. Ele reclamou ali do 4-1, falou que a seleção brasileira estava passando por uma dificuldade, um problema ali, e ele ficou então ali chateado com a atuação do Brasil, fez um vídeo para as redes sociais ali falando a respeito desse momento, que o Brasil poderia ter sido melhor preparado, ter feito ali alguns treinos mais importantes. Roda aí pra gente o vídeo, Cássio. Transmiti mais de 40 anos de seleção brasileira. Fora aquele 7-1 na semifinal da Copa do Mundo aqui no Brasil, em 2014, nunca vi a seleção jogar tão mal. Muito simples falar do jogo. De um lado, um time bicampeão da Copa América, campeão do mundo, sem dois atacantes titulares, o Messi e o Lautaro, mas bem treinado, aplicado
cabe em cada lance, com muita intensidade, com ótimos jogadores de meio campo, com uma boa defesa, com ótimos atacantes. Do outro lado, desculpa, Dorival, eu não gosto de pedir cabeça de técnico, mas do outro lado, era um time que parecia um bando, juntando um jogador dali, com outro jogador daqui, com outro daqui, com outro de lá, e sem fazer nada. A defesa, um horror. O meio-campo, mais uma vez, e fora o Gerson que joga no Flamengo, todos os jogadores de meio-campo de time do Brasil, eles jogam em times pequenos ou médios. Isso nunca aconteceu na história do futebol brasileiro. E lá na frente, ninguém resolveu nada. O Rafinha, claro, era evidente que Depou, que outros jogadores experientes, aqueles caras mais duros, mais firmes da Argentina, fosse para cima dele, fosse para cima do juiz. Qual é a vantagem, Romário, de você mandar dar porrada? Qual é a vantagem, Rafinha, de você dizer vamos dar porrada dentro e fora de campo se for necessário? Criou-se todo um clima. Então, de um lado, repito, uma belíssima seleção de futebol. Do outro lado, o pior time brasileiro desde aquele jogo dos 7-1 contra a Alemanha. Essa daí é uma declaração em que ele ficou ali bravo, bastante chateado pela situação então do jogo ali, em que o Brasil ele perde para a Argentina em um momento que a gente estava com muita expectativa. Acredito que o 7-1 que aconteceu também contra a Alemanha foi um momento bem difícil, foi um momento bem complicado. Acredito que ficou marcado em nós. A gente ainda tem esse momento a ser superado e acredito que esse momento ele só será superado dentro dos campos, com os nossos jogadores tendo nosso apoio e também entregando ali, olha, resultados. Como o Galvão fala, ele se coloca em uma posição ali, assistindo e claro, ele narrou os jogos ali do Brasil por muitos anos. A seleção brasileira tem muito a oferecer, muito a entregar, muita qualidade, bons jogadores, porém precisa agora, olha, focar porque parece que está tudo muito solto e precisa haver essa conexão ali coletiva para que o Brasil então avance. Olha, uma outra coisa que eu quero falar aqui com vocês ainda sobre os nossos destaques é os destaques da internet. Sabe aqueles vídeos que a gente vê, que viraliza, então, que são bem legais? Eu já quero começar aqui com vocês com um vídeo bem engraçado, um vídeo bem legal que rodou aí nas internets. Um tubarão estava ali, olha, nadando tranquilamente pelo oceano quando um polvo decide pegar uma carona com ele. Esse vídeo, ele foi então aí uma grande repercussão nas redes sociais. O polvo ali, olha, em cima do tubarão numa tranquilidade, nadando, e as pessoas estão se perguntando, é um tubarão-ovo ou é um polvarão? Que nome que a gente daria aí a essa dupla? Porque é uma dupla que deu certo. Acredito que nessa união ali, olha, as coisas não ficaram muito acaloradas. O polvo, ele tem ali um jeito, se é que eu posso dizer um jeito, mas assim, é um animalzinho, é um bichinho que ele, apesar de não ter nenhuma racionalidade, é um animalzinho que ainda na pesca ele demonstra ali, olha, fazer alguns gestos engraçados. Então é um molusco. Esse é um molusco também, olha, que é gostoso de se comer, pratos aí caríssimos, pratos diferentes que a gente fala, E o tubarão, então, aí dessa vez com ele. Roda pra gente, Cássio, o vídeo. Yes, octopus. That's an octopus. Oh my god. Yes, octopus. That's an octopus.
Olha, então esse vídeo aí ele repercutiu bastante, foi no mar da Nova Zelândia, quando cientistas observaram ali então uma manchinha laranja, falou, o que é isso? O que será que está acontecendo? Será que essa espécie, ela aconteceu ali alguma mutação? Não, dessa vez não foi nada anormal, pelo contrário, era uma dupla ali inusitada que ganhou os corações aí dos internautas. Um outro destaque também da internet é um videozinho aí muito fofo que traz um acalento pra gente, uma sessão de yoga sendo feita ali, olha, com animaizinhos, com cachorrinhos, com os pets. Imagina a pessoa precisando desse momento realmente de acalento e recebe ali, para além desse momento de calmaria, o seu petzinho como apoio. Roda aí pra gente o vídeo, Cássio. Slowly releasing, coming back to center. Slowly releasing, coming back to center. Olha, esse daí relaxou até demais. Foi pego ali, olha, tirando um cochilinho, uma sonequinha durante essa aula, que é a Puppy Yoga. A Puppy Yoga é uma aula que consiste em ter o apoio ali de pets filhotes. Ou seja, para além desse momento de calmaria, de concentração, você também tem essa fofura ali com você. E ele foi pego dormindo, super descansando, o que demonstra que essa aula, então, olha, estava ótima. Todo mundo conseguindo relaxar, mas também um colinho ali gostoso, a música ambiente, ou seja, ele entrou realmente, ele desfrutou ali desse momento. Essa é uma atividade também mais leve, que consiste ali em uma concentração, em elevar ali também a calmaria. E a gente sabe, uma yoga bem feita com esses animaizinhos aí, que calmaria não deve ser, né? Uma fofura, muito bonitinho ele tirando esse cochilinho. Mas olha, hoje também é dia aqui do quadro Politiza Liz, em mais uma entrevista especial. Então pode rodar o quadro, Cássio, porque hoje é dia de Politiza Liz com Lisdeile Nobre. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né?
Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje TVC, né, era TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Politizalis. Bom dia, bom dia! Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui no nosso espaço Politiza Liz. Aqui a gente mostra que política está em todos os cantos. Aqui você conhece pessoas que vão lhe inspirar e você vai sentir vontade de executar e todos nós vamos transformar este mundo em um mundo bem melhor. Então fique com a gente aí nesses próximos 30 minutos que sempre estamos apresentando alguém que lhe vai tocar o coração. E hoje essa mulher que vai tocar o seu coração vai tocar com um sorriso. Um sorriso que viralizou no país. Ela foi eleita o sorriso mais bonito do Carnaval de 2025. Eu estou falando aqui com Carol. Seja muito bem-vinda, querida, aqui no nosso Politiza Liz. Fique à vontade que eu já vou passar a palavra para você. Mas ela resolveu tirar férias, gente. Em pleno semestre. Eu falei, ou volta, eu passo no RH para descontar os seus dias. Mas a nossa analista política mais afiada e afinada do sul, extremo sul da Bahia, está de volta para a bancada do Politiza Liz. Quem? Larissa Araújo. Bom dia, diva. Que já não pode falar mais casca de bala, que tá antigo. Tá ultrapassado, né? Tá ultrapassado, já nos atualizaram. Bom dia, querida. Bom dia, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos vocês que nos assistem aqui no mais uma edição do Politiza Liz. Estou de volta, né? Tirei ali umas férias de ousada, né? Não fui liberada, mas saí ali semana passada, mas hoje já estou aqui de volta. Essa edição de hoje está mais que especial, porque nessa última edição do mês de março, um mês dedicado a homenagear mulheres essas que têm alguma atividade de cidadania de muita relevância na nossa sociedade. Hoje a gente trouxe uma personalidade que se destacou no maior carnaval, Liz, dele, do mundo. Exatamente, no maior carnaval do mundo. Ela se destacou e levou o nome da Polícia Militar da Bahia aos 4 cantos deste planeta. Foi mesmo, foi mesmo. E eu já vou pedir para Cássio. Ô, Cássio, já manda o vídeo aí, que eu adoro ver esse vídeo. Ele é emocionante. E até Cássio colocando esse vídeo de Carol no Carnaval de 2025. Larissa, a gente vê esse sorriso e a gente já discutiu muito sobre sorriso e sorriso é terapêutico. O sorriso, ele traz uma energia contagiante para um ambiente. E apenas um sorriso de Carol tocou milhares de pessoas. Tanto que é importante sorrir, não é isso? Porque ele não é só uma expressão facial, ele é uma expressão emocional. Ele expressa ali também uma emoção que você está sentindo naquele momento, né? Exato. E ainda mais, né, o que chamou a atenção é que esse sorriso foi expresso por uma pessoa, né, que executa uma atividade numa profissão que geralmente não é comum
sorrir. Exatamente. E Cássio já tá pronto aí no que a gente quer, antes de falar com Carol, exibir o vídeo que passa Carol aí no meio da multidão. Pipoca, da multidão, né? Em plena atividade policial, que a gente sabe. Eu fiquei surpresa, achei que não fosse dar certo. Tenho que confessar, achei que não fosse dar certo, né? Lá. Vamos rever esse grande momento do Carnaval de 2025. Cuidado com Carol. Imaginava que um simples sorriso no momento fardado teria tanta repercussão, mulher? Não, bom dia. Não, de forma alguma, até porque eu trabalho diariamente assim, né? Sorrindo, brincando. Ali pra mim foi um sorriso, como você falou, né? Sorriso também vem em forma de emoção. Sorriso bem gratificante por estar curtindo o Saulinho ali naquele momento. Curtindo não, eu estava trabalhando, mas vendo o Saulo, que é uma inspiração muito grande, sou fã dele. E não imaginei de forma alguma aquilo viralizar da forma que viralizou. E você, como foi a reação dos seus colegas de trabalho e a reação do batalhão da Polícia Militar? Foi a melhor possível, assim. Foi muito gratificante para todos, até porque conseguiu transparecer o que somos, né? Não somos só a forma bruta, nós somos também pessoas, seres humanos, família, todo mundo ali tá no carnaval. Na folga a gente brinca, na folga a gente curte. E no serviço a gente também admira os artistas. É normal, nós somos seres humanos. Então, poder mostrar um pouquinho do que os militares também são é muito gratificante. É isso, mostrar que também somos seres humanos, né, Larissa? Quem trabalha na área da segurança pública, né, você também pode falar com muita propriedade, vive sempre nessa linha tênue, né, de ter que demonstrar seriedade e ao mesmo tempo leveza, porque também é um ser humano que está ali, e lidar com outros seres humanos também, né? E num momento como esse também, onde existe um estigma, né, todo da polícia e da multidão do carnaval, né? Saulo acabou se destacando porque meio aquela multidão que é da pipoca, muitas vezes associa, né, a pipoca à bagunça, e muitas vezes também associa a imagem da PM como uma ação truculenta, né? Em muitos casos. E aí, dessa vez, tanto você como o Saulo se destacaram nesse cenário, porque uma trouxe a leveza e o outro trouxe ali a questão da organização, que dá para ser feliz, dá para você curtir e brincar de forma organizada. Sempre no carnaval se sempre destacaram imagens de truculência. Né? A gente sabe que são mais de 1 milhão de pessoas na rua, turista, fazendo uso de bebida alcoólica. Realmente pode e tem, de fato, ocorrências e que depende de uma força da Polícia Militar. Mas sempre exaltava, né, momentos de uso dessa força. E o sorriso de Carol veio contrapor, né, todos esses vídeos que normalmente, né, Carol, viralizavam, e aí ela disse, a Polícia Militar não é só isso. Não é só isso, nós somos humanos, nós somos de carne e osso, nós temos sentimentos e nós sabemos tratar bem os foliões, como eles estão ali, que merecem ser bem tratados, porque estão ali no momento que eles querem o prazer, querem a diversão e querem ser tratados com respeito e dignidade. Com certeza. E sendo público de Saulo, então, né? Porque é um artista que também não é só do público, é do artista.
Então, Saulo é um artista, o tempo todo ele enaltece, ele não tem problemas com a pipoca dele. Ele mesmo fala, já tem 11 anos que ele puxa pipoca e ele nunca teve problema com a polícia. Se tiver uma briga na pipoca de Saulo, e olha que é uma pipoca gigante, ele mesmo ali para o trio na hora, ele acalma, ele resolve. Porque ele transparece isso. Você achou que não daria certo, né? Você falou quando viu o vídeo, você achou que não daria certo. Mas eu tinha certeza que daria, porque, inclusive, um dia antes, eu estava lá na pipoca dele, no Campo Grande, que ali foi na Ondina, né? Mas eu estava no Campo Grande. E eu brinco na pipoca, né? Ele sempre abre essa roda, os foliões dele sempre brincam. Então, o tempo todo ele pedindo cuidado, respeito, né? Então, a gente estava ali bem seguro pelos foliões dele. Lisele, Carol tocou num ponto crucial, que é importante a gente falar sobre isso. O Politiza Liz, ele sempre traz aqui pautas, né, que estão associadas a ações de cidadania. Não diferente nessa situação, Saulo exerceu ali um papel de cidadania também. Com certeza. Porque, como Carol bem disse, né, a pipoca de Saulo tem uma característica. Os artistas, não somente baianos, né, e de todas as classes, eles têm uma responsabilidade quando eles emitem uma opinião, quando eles têm um posicionamento, e nesse caso específico, o posicionamento de Saulo, né, enaltecendo também o trabalho da corporação em si, tocou pra gente como um olhar diferenciado, porque muitas vezes a maioria dos artistas não consideram esse tipo de trabalho como necessário, como Liz dele mesmo falou. Ali são diversas pessoas, é uma multidão, e na maioria das vezes o trabalho da PM no carnaval, ele não é uma abordagem verbal, porque não tem como, né? Existe um som, existe todo um cenário lúdico ali, e que a forma de atuação acaba sendo diferenciada do corriqueiro, do dia a dia. No dia a dia, né, lógico que vai existir uma abordagem verbal, uma comunicação verbal, e ali não. Então, assim, quando Saulo faz as pessoas entenderem cuidado com Carol, quando você emite essa frase, Liz, dele, quando ele diz cuidado com Carol, ele está querendo dizer o quê? O cuidado com as ações. Né? Não é somente uma frase, mas as ações. Cuidado com a forma como você brinca, cuidado com a forma como você interage com o outro, porque tudo aquilo ali promove, de certa forma, a segurança das pessoas. Com certeza. Cássio, é melhor você dar uma passada aqui no estúdio, que eu tô olhando pro alto aqui, porque apareceu um zunino aqui, um zumbido aqui. Tá tendo interferência. Cássio, pronto. Pois é, olha, Cássio. Programa ao vivo, programa ao vivo, você já sabe, né? Tem que saber fazer. Olha só, Cássio, já que estou falando com a sua pessoa, vamos parar aqui um minutinho. Carol, fique aí, que a gente ainda tem muito para falar contigo. E vamos para o primeiro destaque dessa semana quente, né? Tivemos o destaque, né? Trouxemos aqui uma convidada que é da área militar, e nós temos também uma notícia que essa semana o ex-presidente, né, Jair Bolsonaro, né, ele estava sendo ali denunciado, e a denúncia foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal, e ele passa então, Liz Daily, a ser réu em muitas das acusações que foram feitas. Exatamente, Larissa. Foi uma semana quente no cenário político e jurídico, né? É um entrelaçamento entre os poderes executivo e legislativo, né? Que se tocam e que são forças conjuntas. Tá aí a imagem, né? Do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, assistindo uma audiência, né? Na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, onde se fez um juízo de admissibilidade. Alguns falam juízo de delibação. Delibação é um momento, Larissa e telespectadores aí do Politiza Liz, apenas para se verificar que toda aquela denúncia que foi feita pela Procuradoria-Geral da República tem as condições de procedibilidade. Se existe de fato um crime, se existe uma materialidade, material probatório que esteja em harmonia com esse crime, se existem as condições para essa ação ser julgada. Então, os advogados que estão ali do lado de Jair Messias Bolsonaro tentaram diversas preliminares, alegando suspeição, impedimento, que os ministros ali são aliados do presidente Lula, isso não poderia acontecer, enfim. Mas a gente viu, né? Passa aí o Cássio para ver se tem mais imagens. Mas a denúncia foi aceita. Então, né, Larissa,
Jair Messias Bolsonaro, e ali dando entrevista após, né, o julgamento aí para se receber ou não a denúncia, foi aceita, né, por forma unânime. E muitos se contestaram, várias falas emblemáticas dos ministros do Supremo Tribunal, ainda muito impactados com o 8 de janeiro. E tem um trecho do voto de Alexandre de Moraes que compensa a gente passar aqui e reler esse trecho, quando ele diz que não foi um passeio no parque de Bolsonaro, e quando ele discutiu uma minuta de golpe. Bom, mas é isso, né? Foi aceito e agora começa-se o trâmite, né? Pode voltar aqui para nós, Cássio. Volta-se, discute, né? Agora entra a ação penal, que tem vários fases processual, né, de oitiva de testemunha, ou interrogatório dos réus, até pedido de novas diligências poderão ser feitas até ele ser condenado. E ficaram muito se discutindo aí nas redes sociais essa semana, o Jair Messias Bolsonaro vai fugir, ele vai ser julgado. Não, gente, ainda não é o julgamento. Agora se aceitou que ele se torne réu numa ação penal criminal, né? Uma ação criminal perante o STF. Duas coisas que eu acho importantíssimo a gente pontuar nesse cenário todo, né? Que vai além até de questões partidárias, é que, infelizmente, o Brasil vive há alguns anos um momento de polarização que eu acredito não ser benéfico, né? Porque a gente acaba partindo para os extremos, tanto de um como de outro, né? Então, criou-se dois ídolos nacionais politicamente falando, né? Que é Lula e Bolsonaro. Mas a gente deve avaliar que tanto nesse julgamento, né, nesse possível julgamento de Bolsonaro, o que também já aconteceu com o ex-presidente Lula, é que a lei pode sim ser para todos, aplicar a todos, né? Então, a partir do momento em que você coloca ali duas pessoas que já estiveram na governança de um país, né, que podem ser avaliadas, que podem ser investigadas, dá abertura para que a nossa própria justiça consiga ser mais contundente, consiga ser mais assertiva em muitas outras ações que dependem de fiscalização do dinheiro público. Então, porque assim, o dinheiro público não é dinheiro de ninguém, é dinheiro nosso. Lari. Eu sempre falo isso, né? Que a gente acha que dinheiro público é dinheiro de ninguém, dinheiro de campanha é dinheiro do político, e não é dinheiro nosso. Que deve ser bem trabalhado, e quando não é bem trabalhado, tem que ser investigado mesmo. E sobretudo, né, uma ação que investiga uma tentativa de golpe, né? Uma tentativa de golpe, de uma ameaça às nossas instituições democráticas. A gente sabe que a gente conquistar os direitos fundamentais, né, o limite da ação do Estado na nossa vida, do direito de votar, do direito da gente ter preservado a nossa intimidade, do direito de nossa crença religiosa, ideológica, política. Isso foi lutado com muitas dificuldades, né? A gente tem uma Constituição, nos termos da Constituição de 1988, foi uma luta árdua. O Brasil, que já passou por um regime de ditadura militar, que ainda tem as suas feridas abertas, muitas mortes e torturas não esclarecidas, eu creio que o Brasil não merece e não deve passar mais por esse período. Por isso que a frase, né, de Carmen Lúcia, eu gostaria até de ler aqui, né, que também foi bastante enfatizado nesse procedimento todo aí que teve, né? Esse é o segundo ponto que eu queria abordar, Lisdeli, como algo importante, que é a postura, né, o posicionamento dos representantes políticos, né, que a gente admira ou que a gente se identifica. Então, você deve observar as ideologias que são apresentadas, as falas, né, que são apresentadas, mas Carmen Lúcia, ela fez um comentário a respeito desse momento, né, que foi um momento histórico. Ler aí, Larissa. Exatamente. A frase dela foi emblemática. Carmen Lúcia, ela é uma mulher bastante representativa e ela disse que ditadura mata, ditadura vive da morte, não apenas da sociedade, da democracia, mas de seres humanos de carne e osso. Porque quando a gente fala, tá associando a democracia, parece que é algo abstrato, mas houve um momento na história desse país, né, em que pessoas realmente foram mortas, desapareceram, e continua acontecendo até mesmo. Não nesse viés de ditadura, mas a gente vê como exemplo o que aconteceu com Marielle
né? Então, de fato, pessoas serem mortas ainda dentro do âmbito político é algo que a gente precisa sempre estar ali enfatizando na sociedade. E a questão da postura, né, que eu falei da gente admirar ou a gente também não se identificar, foi o que eu falei com Carol em relação ao ídolo, né, Saulo Fernandes. É isso que a gente quer saber agora, né, Larissa? É exatamente, saindo desse viés de ditadura, que é uma época muito sombria. Vamos falar de Sorriso, coisas que tocam o nosso coração. E como é bom gostar de música e gostar de cantores. Então, mulher, tu é fã do Saulo. Conta essa história e até porque para entender toda aquela multidão em torno de vocês, existe um contexto anterior. Sim, sim. Eu sou fã de Saulo, mas ele não me conhecia, nem eu conhecia ele. Foi uma dúvida muito constante das pessoas. Eu conhecia ele como artista, não pessoalmente. Certo. Né? Saulinho, eu não sei se alguém aqui gosta ou curte Saulinho, mas a vibe que Saulinho passa, ele é uma pessoa que ele emana muito isso, né? A mensagem. Cuidado, o que ele passa nas músicas dele. Então, não tem como não ser fã de Saulo, né? Eu falo pra ele que não tem como não amá-lo, porque ele é uma pessoa... E depois do que aconteceu, então, eu falei pra ele que eu tô cada vez mais encantada. Em relação àquilo ali, ele... quando a gente parou, né? Pediram pra que a gente ficasse ali, não foi ele. Cidadão folião ali, a gente parou a patrulha, era nosso momento mesmo de patrulhamento naquele local. E falou de possíveis pessoas ali que podiam estar praticando algum tipo de delito. A gente ficou fazendo a segurança do local. Em dado momento, Saulo Fernandes, ele agradece a presença da polícia militar no local, né? Fala do nosso serviço. E ele pergunta meu nome, perguntaram por que ele sabia seu nome, por causa do Carol. Foi porque ele perguntou qual era meu nome, que ele falou que eu tinha levado uma energia muito boa pra ele. E continuou enaltecendo, né, como ele é. Ele falou, aqui vocês não vão ter trabalho, nós estamos aqui pra brincar, pra se divertir, pra ser amor. De fato, como é Saulo Fernandes. E continuou a brincadeira. No momento da roda, os foliões deles são muito respeitadores, né? Eles, em momento nenhum, fizeram uma roda em volta da gente. Pelo contrário, eles fizeram uma roda à nossa frente, outra roda à nossa retaguarda. Saulinho, que inventou fazer uma roda. Então, vamos fazer uma roda em volta de Carol e dos amigos de Carol. Foi quando chegou aquele momento do vídeo para viralizar. Foi um pedido de Saulo, né? Dos foliões que fizessem aquilo conosco. Entende? Ah, e aí então foi um pedido porque ele gostou da sua energia ali. Gente, é incrível, né, Larissa? Olha que história mais extraordinária. A energia perceptível, né? Ele percebeu a fã, percebeu o sorriso, percebeu ali aquela energia de Carol, pediu pra perguntar o nome dela. Ele perguntou de lá de cima, ele falou, como é seu nome? Lá aí de cima, Carol. Aí mencionaram Carol e aí toda aquela energia. Mas não só isso, né, Carol? Você já tem um filho e o filho já chama Saulo e ele ficou sabendo disso? Ficou. Algum colega falou, né? Que eu não... Foi inspirado nele também, nesse artista, Saulo? Eu tenho dois nomes, né? Noah é um nome de um personagem de um livro. Sim. Que é uma pessoa também de... E Saulo, por causa de Saulo Fernandes. Eu falo que Saulo transparece algo muito bom. Então, você tem que se inspirar em coisas boas, né? Claro. Nada melhor do que se inspirar para que meu filho tivesse um pouquinho ali do que Saulinho é, né? De uma energia boa. Meu filho, inclusive, chama de tio Saulo. Ainda não conheceu o tio Saulo. Vai conhecer um dia. E contaram lá no meio da pipoca, um colega meu de patrulha contou, né? Não que eu quisesse que contasse, porque... Mas aí depois você tirou uma foto com ele, né? Isso, aí depois eu fui lá e tirei uma foto com ele. Ô, Cássio, mostra essa foto de Carol aí ao lado de Saulo, né? Depois que ele ficou sabendo, e nesse momento aí ele já estava sabendo que você era super fã dele e que tinha um filho com o nome dele por conta dele. Ele já estava sabendo. Aí foi no final, depois que tudo aconteceu, a gente foi lá e eu encontrei ele. Depois de sair, eu fui pro trio dele, então eu tenho já outra foto com ele, ao qual eu não estou mais fardada, mas eu estava lá curtindo e vivendo aquele momento ali. Ai, que maravilha. É isso aí, né? Esse não foi o seu primeiro serviço no Carnaval de Salvador, não foi isso, Carol? Não, você já tem... Todo ano eu estou em Salvador, porque também é uma oportunidade da minha folga ir ver Saulinho, né? Sim. Então todo ano eu estou em Salvador, e aí eu consigo ou organizar para alguém tirar meu serviço ou folgar no período para poder ir para a pipoca de Saulinho.
Fã é fã, né? Fã é fã. Essa energia, né, que é própria sua, é singular, é sua, né, e que você traz, e você acabou expressando ali dentro do seu círculo de serviço, né, dentro daquele momento de serviço ali. É importante, mas conta pra gente tá vendo ali uma foto agora, Lisdeile, dela ali, né, em outro momento já. Como é a sua atuação, né? Ser mulher numa corporação onde majoritariamente são ocupados por homens, né? Em todos os níveis, em todos os cargos, na polícia não seria diferente. Então, é um espaço ocupado majoritariamente por homens. Como é o desafio de ser mulher e ser uma mulher de atividade atuante, tática, né? Porque você é da área externa, né? Você não trabalha no ADM. Como é que é essa relação que você tem? Na verdade, eu trabalho em todos os setores. Eu gosto de falar assim, onde é necessário eu estou. Então, tem meses que eu estou no administrativo, tem meses que eu estou na área. Então, sempre que existe a necessidade de estar, eu gosto de estar, porque mulher é isso, né? Mulher é versatilidade. Nós somos versáteis, nós conseguimos fazer tudo. Exato. E pra mim é muito, assim, claro, existe, né, um império de homens ali dentro, mas eu gosto muito de mostrar que nós somos nós. Sorriso, mulher tem que sorrir, mulher tem que sorrir, mulher tem que mostrar que é bom ter nós ali ao lado deles, né? Cuidando, protegendo, fazendo o mesmo serviço que eles fazem. Não estou comparando questão de força nem nada. Mas para mim é muito tranquilo trabalhar. Hoje, graças a Deus, eu trabalho com ótimos policiais. Estou ali sempre brincando mesmo, porque nós temos que mostrar nosso papel de forma suave. Eu não vou deixar de ser mulher, eu não vou me equiparar aos homens, né? Assim como eles não vão se equiparar a mim. Mas vou levando o cuidado, a atenção, o serviço igual. Se for necessário ser igual aos meninos, vou ser igual aos meninos no meu serviço. Mas também tendo a minha particularidade, o meu jeito de ser, não deixo de ser mulher, inclusive sou muito orgulhosa de ser mulher. Numa instituição que está completando 200 anos, completou 200 anos. No dia que eu faço aniversário, inclusive. É mesmo, essa mulher é cheia de coincidências legais. Foi em fevereiro, não é isso? 17 de fevereiro. 17 de fevereiro, então era para ser uma policial militar mesmo. Nasceu no no dia que completa 200 anos a nossa polícia militar, co-irmã da instituição no qual eu faço parte, a Polícia Civil. A gente trabalha o tempo todo ali no plantão da Polícia Militar, junto com os policiais militares que vêm da rua trazendo conduções de pessoas em situações de flagrância, né? Então é o tempo todo esse contato e a gente sempre nos respeitando, nos ajudando, mutualmente ali tentando levar a melhor segurança pública para o estado da Bahia. É um serviço que nos orgulha muito, né? Então eu deixo o meu grande abraço para todas as PFEM, as mulheres, né, soldados, tenentes, coronéis, que fazem aí um trabalho belíssimo perante a Polícia Militar, também como as mulheres da Polícia Civil. Gente, falar em mulheres, né? Temos histórias e histórias de mulheres. Agora, nós tivemos uma grande repercussão com uma deputada, Carla Zambelli, né, Larissa, que corre o risco aí de perder o mandato. Formou-se uma maioria, também um julgamento de origem de tribunal, né, no Supremo Tribunal Federal, já tem 6 votos para condená-la por porte ilegal de arma de fogo, né? Onde ela apontou essa arma de fogo numa disputa eleitoral ali, né? Ela alegou que foi agredida por palavras por uma pessoa, um transeunte, perseguiu esse homem e esse caso teve uma grande repercussão e que chegou agora, nesse momento, o próprio Jair Messias Bolsonaro alega que um dos fatores que fez o perder as últimas eleições presidenciais foi o fato de Carla Zambelli perseguir aquele homem na rua portando uma arma de fogo. A Carla, inclusive, ela está correndo o risco de perder o mandato, né? É importante a gente falar sobre isso, né? Porque seria uma mulher a menos nesse espaço político a qual a gente, particularmente eu e você, a gente acredita que a mulher deve pertencer e deve ser atuante. Ela está correndo o risco de perder o mandato. O ex-presidente, de fato, se pronunciou, né, dizendo que ela era um peso, né, foi um peso nas costas em relação àquela atitude que ela teve, porque as pessoas acabam realmente associando as ações, né, aos políticos. Mas o que é muito comum na política também, Lisdeile, são os homens, no geral, né,
utilizar a mulher, instrumentalizar aquela mulher dentro da política, ou para poder engrandecer o seu mandato, ou para justificar ações desastrosas do seu mandato. Isso é muito comum, né? Inclusive. E com Carla não foi diferente. Então, Carla ela acabou tendo uma notoriedade negativa nesse aspecto, né? E acabou associando a derrota de Jair Bolsonaro, que eu não acredito que tenha tido tanta interferência nesse sentido assim, não, para promover uma derrota, né? Eu digo que eu acho que o caso interferiu, né? Eu não vou dizer que ele foi, assim, determinante. Mas o Jair Messias Bolsonaro não pode reclamar muito, não, porque essa atmosfera armamentística, né, a fomentação do uso de armas de fogo, foi no período no qual ele foi presidente da República, tanto é que ele mudou os decretos para aumentar a liberação de armas de fogo. Então, foi um período que circulou muito mais, com menores restrições à venda de armas e munições, e toda uma campanha armamentista para que as pessoas adquirissem arma de fogo. Então, ela estava vivenciando uma própria atmosfera que foi fomentada e estimulada pelo próprio presidente da República. Verdade. Então, imputar essa responsabilidade apenas a ela não faz o menor cabimento. E como você bem pontuou, Larissa, é menos uma mulher nesse cenário que já é tão restrito ao ambiente para as mulheres, né, um ambiente totalmente masculinizado, né, a força feminina luta, né, arduamente para estar nesse espaço, para estabelecer as suas vozes políticas, seus projetos legislativos, e infelizmente ela corre o risco aí de perder o mandato nessa circunstância aí desse julgamento, que de fato está bem provada a sua autoria e materialidade, né? Mas a gente tem mais um destaque aqui, né, Cássio? Uma baiana, né? Uma baiana de sorriso tão bonito como Carol, né? Perfém também. Perfém também. Perfém, exato, Larissa. Perfém também, né? Aline Patriarca, né? Aline Patriarca, não sabia o sobrenome dela, interessante. Aline Patriarca estava no programa BBB, né? Transmitido pela Rede Globo, e foi eliminada essa semana. Eu, particularmente, Larissa e Carol, eu estava torcendo para ela. E disse que eu não vou mais assistir o programa porque eu fiquei magoada com a saída, que eu estava torcendo para a Aline. E isso teve uma repercussão nas redes sociais, Larissa, que eu não sei se de fato possa ser verdade, mas o Twitter disse que com a saída de Aline, houve uma perda de mais de 84 mil assinaturas da Globoplay, e sendo assim um prejuízo de mais de 1 milhão. Mas eu vou pedir calma, porque isso foi o que foi propagado pelas redes sociais. A saída da baiana impactou. A Aline, ela não foi, né, a primeira perfém a participar do BBB, né? Já tivemos outra perfém Amara, também, né? Ana Mara. que participou também, mas ela teve uma participação, ela estava tendo uma participação até positiva, né? E talvez Muito. por isso que esse comportamento, né, dos assinantes da Globoplay, eles têm esse comportamento, né, de quando eles rejeitam aí eles acabam deixando de seguir páginas, deixando de continuar com a assinatura, né? E o que eu achei interessante é a forma como ela se expressou ali, né, no programa, o desempenho dela no programa, como Carol mesmo falou, né? A gente esquece às vezes que por a pessoa ter uma profissão, uma função social ali, né? Ela também é um ser humano que ela curte, que ela se diverte, que ela tem gosto, né? Que ela faz escolhas, que ela tem posicionamento, que vai além de uma farda, não é verdade? Então, até mesmo dentro desse contexto, Carol, eu queria que você pudesse falar pra gente, né, qual o incentivo que você daria, né, para as mulheres, tanto as que já pertencem a esse espaço da polícia, como a outras também que querem ingressar, né, dentro desse espaço da polícia militar, desse serviço, dessa atividade que tem uma importância, uma relevância social para a sociedade. Como que seria a sua abordagem, né, de acolhida para essas mulheres?
É acolhida, eu lembrei da Maria da Penha, né? Inclusive eu já fui de lá, então... O que eu falo pra todo mundo e pra mulher que quer ser é seja você mesma. É um local em que, de fato, nos molda, né? Tenta nos moldar, porque a incidência masculina é muito grande. Então, quando você trabalha com homens num ambiente mais másculo, você tende a ser mais másculo. E o que eu tenho pra mim, e é pra qualquer mulher que queira entrar, é permaneça sendo você. Nós somos mulheres e somos necessárias naquele lugar. Se eu tô ali, é porque existe uma necessidade que eu esteja. Não tem por que eu mudar ou me adequar. Entende? Podemos fazer sim nosso serviço, sendo mulher, fazendo da forma correta e da melhor forma. Não aceite que menosprezem ou que achem que você é menos capaz que um homem, porque nós não somos menos capazes que um homem. Muito bem. Perfeito, eu adorei essa mensagem. Eu também gostei dessa mensagem. E essa mensagem me fez lembrar, né, que o Politiza Liz de hoje também, nessa última edição desse mês, que é também dedicado às mulheres, dedica esse programa com o sorriso de Carol, como Carol falou, seja você mesma, a uma mulher que foi ela mesma e faleceu este mês, que foi Maria Alice. Sim. É uma mulher muito importante no cenário político de Itabuna e região. Então esse programa também é dedicado a Maria Alice, essa mulher que compôs esse cenário de cidadania, porque muitas pessoas ainda não conheciam, né? Conhecia a mulher política, mas ela também tinha as ações sociais dela que estão sendo dado continuidade através do seu neto João Abílio, ao qual a gente também tem muita admiração e respeito. Um beijo para você, Joãozinho. Sei que você sempre pode estar acompanhando também os nossos trabalhos aqui do Politiza Liz. É isso, Politiza Liz mostra que a política está em todos os cantos, que a política pode ser discutida aqui para lhe inspirar, para fazer que você execute e a gente possa transformar esse mundo sempre num lugar melhor. Trazer pessoas como Carol, que tem na sua singela forma de falar, para você ser mesmo, através de um grande sorriso, a gente pode movimentar multidões. E ela mostrou que um singelo sorriso movimenta multidões. Então, muito obrigada, Carol, pela sua presença que abrilhantou essa manhã aqui de sexta-feira, sempre trazendo essas personalidades que mostram cidadania, humanidade e muita justiça social. Muito obrigada por você estar aqui com a gente na TV e News, 20 anos contando a sua história. E até a próxima sexta-feira. Aqui te espero, sempre com uma história inspiradora para você se movimentar na nossa sociedade. Fiquem com Deus e até breve. Tchau. Politiza Liz. Politiza Liz. Politiza Liz. Politiza Liz. Olha, estou de volta aqui com vocês, então, aí depois dessa programação voltada, então, para a mulher, este mês especial, com muitas homenagens também, com uma despedida, Maria Alice, que fez, então, história aqui em nosso sul baiano, Maria Alice que marcou a nossa política, a dama de ferro, que a gente se despediu dessa forma, mas que ela deixou um legado aqui emocionante. E ainda em continuação aqui com a política, com pessoas que fazem a diferença, hoje teremos também aqui no TV News, no quadro O Assunto É, com Kleber Torres, a presença então do vereador Zé Alberto, que vai falar então sobre política, sobre este ano de 2025 e sobre o mandato então, o que vem por aí após então essa eleição. Então pode rodar a vinheta porque hoje é dia de O Assunto É, Kleber Torres.
17 de janeiro de 2005. Foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. Estamos começando mais uma edição de O Assunto É, com o vereador José Alberto Lima Filho, que chegou à Câmara pela primeira vez este ano com 1.527 votos. Ele também foi secretário de Inovação no governo de Augusto Castro e foi candidato a deputado estadual com uma votação expressiva, mais de 23 mil votos, né? Quase 42. Quase 42 mil votos. Quase 42 mil votos. Só aqui em Itabuna foram quase 17, Kleber. Quase 17 mil, né? A sua experiência na política começou agora? Começou com essa experiência da candidatura para deputado estadual em 2022. E aí você foi tomando gosto? Na realidade, a primeira vez que eu fui candidato foi em 2022. Mas eu já atuei como assessor político, nos bastidores da política, na assessoria jurídica de campanhas políticas, desde o ano de 1992. Desde quando eu tinha 17 para 18 anos, eu já mexia com política. E quando eu me formei em Direito, também minha atuação foi nessa área. Então, apesar de nunca ter sido candidato até 2022, eu sempre tive uma atuação nessa área. Essa semana você promoveu uma audiência pública sobre a questão do desenvolvimento de Itabuna. A questão do desenvolvimento de Itabuna me preocupa, porque a cidade, ela tinha, no censo de 2010, em torno de 210 mil habitantes em média. Caiu para 198, uma perda de 8,6% da população em média. E a cidade é a 161ª do país em população. Em compensação, era a terceira da Bahia, hoje é a 7ª em população. E o que acontece? Nós somos o 43º PIB da Bahia. E quando a gente vai no Brasil com um PIB de R$20 mil por pessoa, nós temos 3.168 no Brasil em renda. Quer dizer, estamos na metade mais pobre do Brasil. E você vem com essa proposta desse desenvolvimento. Por que essa estratégia de desenvolvimento? O que você viu no horizonte? O que me motivou, Kleber, foi justamente porque com esses primeiros 4 anos da gestão do prefeito Augusto Castro, Augusto teve a coragem de tocar em pontos estratégicos da nossa cidade, né? Itabuna tinha uma carência muito grande e ainda tem, né? Estamos avançando na área de infraestrutura, na área de mobilidade, né? De logística. E Augusto começou uma série de investimentos, de programas para poder asfaltar as ruas da cidade, né? Melhoramentos e manutenção de prédios e espaços públicos como posto de saúde, escolas, praças, mobilidade. Então isso começa a movimentar a economia, isso começa a gerar oportunidades para a nossa cidade e nós temos agora que aproveitar essas oportunidades que estão sendo geradas e começar a discutir o que é que precisamos fazer, porque ainda há alguns gargalos, isso foi discutido na audiência pública de quarta-feira, alguns gargalos do ponto de vista da legislação, do ponto de vista ainda no avanço de infraestrutura. O prefeito também, né, implementou o programa Mais Água, que vai aumentar a oferta de água nas casas da população itabunense. Isso também vai favorecer quem for fazer investimentos daqui, porque quem vem fazer investimentos em qualquer cidade, ele precisa, no mínimo, de alguns requisitos. É uma legislação tributária que lhe dê segurança jurídica, é uma legislação menos burocrática para tratar dos negócios, é água, é energia, é mobilidade, é infraestrutura para poder escoar a produção.
Então, como Itabuna está passando por um momento como esse, a gente tem que aproveitar esse momento, discutir esses gargalos para nós resolvermos essas situações e dar oportunidades para que o ambiente de negócio na cidade como um todo melhore e aí te proporcione, né, isso que a gente busca, que é o desenvolvimento econômico da cidade, Itabuna possa voltar a crescer, possa gerar renda, possa gerar empregos e, no final das contas, melhorar a qualidade de vida da nossa população. Se falou lá na criação de um complexo logístico aqui em Itabuna. Como é que está a ideia desse projeto? O que é que já foi feito? O que é que vai ser feito ainda? Ele está umbilicalmente ligado à questão dos investimentos que estão sendo feitos na ferrovia de integração Oeste-Leste e no Porto Sul. Né? Nós estamos com uma situação aí que parece que a Bamin não vai conseguir concluir a obra e vai ter que passar a operação para uma outra empresa, e a gente está também acompanhando esse processo junto ao governo do estado, junto ao governo federal. E o polo de logística justamente é porque Ilhéus não vai ter condição de armazenar tudo que chegar para poder escoar através do porto. Então Itabuna pode se beneficiar criando um polo de logística aqui, um porto seco, né? E a partir daí a gente se beneficiar também com esse sistema modal que envolve o Porto Sul, a ferrovia de integração Oeste-Leste, a duplicação da Ilhéus e Itabuna, né? Tudo isso a gente vai aproveitar essas oportunidades. Então, em que pé está, existe já o terreno destinado para isso, existe já um projeto para a construção, mas ele está, né, relacionado a essa questão do Porto Sul e da ferrovia de integração Oeste-Leste. Agora, Itabuna também tem outro problema. 39% da população de Itabuna vive do Bolsa Família. E a renda per capita é R$20 mil. Como mudar esse perfil de renda, de inserção econômica dessa população? É uma realidade que a gente acaba encontrando também no país como um todo, né? Eu acho que essa realidade se muda, Kleber, é justamente promovendo o desenvolvimento econômico, é promovendo oportunidades para que a iniciativa privada possa empreender, possa gerar renda, possa gerar emprego e as pessoas, né, saiam dessa dependência do Bolsa Família, dos programas de renda mínima do governo federal, para que a gente tenha cada vez mais uma sociedade empreendedora, uma sociedade inovadora, criativa, para que a gente possa gerar renda e emprego na nossa cidade. Nós temos uma base física interessante, 2 universidades, uma federal e uma estadual, temos várias faculdades, centros de ensino superior, quer dizer, Itabuna tem essa massa crítica para essa retomada do desenvolvimento. Agora, por exemplo, vocês já discutiram sobre, vocês falaram até na reunião, que além dessa audiência, podia ser um simpósio, um seminário, para ampliar esse debate. Isso está na sua agenda, de que forma? Sim, porque é uma discussão e um debate tão amplo e tão importante que ele não coube dentro de uma audiência pública. Né? Nós passamos lá mais de 3 horas e meia discutindo esse tema e ainda foi insuficiente, porque pessoas queriam falar mais pessoas queriam falar, pelo adiantado da hora, outros acabaram até saindo. Então surgiu a ideia lá da gente criar um seminário, um simpósio, de um dia todo pelo menos, né, que tem uma manhã e uma tarde, com alguns palestrantes, com a participação também da contribuição de algumas entidades aqui do nosso município, para que a gente amplie essa discussão. Porque o que a gente fez lá, Kleber, foi o início de um processo. Eu sei. Né? A gente começou essa discussão e a gente precisa agora avançar. Eu estou me debruçando, eu não tive tempo ainda, vou me debruçar sobre a audiência como um todo. A gente vai elaborar um relatório final para apresentar para a sociedade, com alguns encaminhamentos desses gargalos e das sugestões de soluções que a gente pode adotar, o poder público como um todo, mas também a iniciativa privada. E a gente vai continuar com essa discussão até que a gente, de fato, né, consiga recolocar Itabuna no trilho do desenvolvimento. Qual a articulação que já existe, por exemplo? Hoje vocês falaram lá que havia uma articulação governo federal, estado e município, né? E União. E a iniciativa privada, como se insere nessa parceria? A gestão do prefeito Augusto Castro, ela é muito bem relacionada com o governo do estado, muito bem relacionada com o governo federal. Haja vista já os investimentos que o governo do estado vem realizando aqui no município, com o governo federal também. A gente está na iminência agora de ter a duplicação da BR-415, ali da entrada de Itabuna, vindo de Bicaraí, a duplicação lá de Ferradas até o viaduto Paulo Souto, e é um trecho que, acontecendo essa duplicação, vai dar mais mobilidade para a nossa população, através do governo federal, com a parceria aqui com o município. A iniciativa privada, ela entra a partir do momento que o poder público cria as condições favoráveis para melhorar esse ambiente de negócios,
Por exemplo, nós discutimos muito lá a questão da legislação, sobretudo da legislação que é muito burocrática para se abrir uma empresa, para se conseguir um alvará, né? Teve relatos lá, testemunhos de dificuldade de empresários de se abrir um empreendimento na cidade, justamente porque a legislação ela não contribui. Então a iniciativa privada vai passar esse feedback para a gente vai tentar resolver através do poderes públicos e a partir daí criar um ambiente de negócio cada vez melhor. O jurista Harrison Leite falou das mudanças que estão tendo no regime fiscal do Brasil. De que forma isso pode ajudar e de que forma isso pode atrapalhar esse processo de retomada do desenvolvimento? Como ele bem colocou lá, é especialista na área financeira e tributária, atrapalha a partir do momento em que a nova reforma tributária ela diminui as possibilidades dos municípios concederem incentivos fiscais, né? O ISS e ICMS vão ser integrados no único imposto, que é o IVA, e isso diminui muito a margem do município de estar fazendo essas concessões fiscais. Mas também há instrumentos que a gente pode, né, trabalhar dentro da legislação tributária para criar incentivos para o empreendimento e para a atração de investimentos de fora também para o município. Outro ponto, Cleber, que eu acho muito importante a gente discutir muito pouco lá no dia, justamente porque não teve tempo, é a questão da lei de ciência, tecnologia e inovação aqui para o município de Itabuna. Porque isso vai gerar oportunidade de negócios, vai gerar também ferramentas, instrumentos para que a iniciativa privada possa colocar essa camada de inovação em seus negócios. O próprio poder público vai também se favorecer com isso, e isso tende também a gente conseguindo avançar nessa questão aí, trazer benefícios para a nossa cidade. E criar um polo de informática, de tecnologia em Itabuna, há essa ótica no processo? Existe. Criar um hub de inovação, ou pelo menos um cowork, para que a gente possa, né, tá incubando algumas startups, algumas empresas que queiram fazer. Tem um incubador em Ilhéus, né? Tem, até projeto do professor Alessandro, eu tive com ele esses dias, ele trazer ali para frente da UESC, que tem até um terreno já, ele gostaria de instalar até ali. Ilhéus é um polo, de certa forma, um polo de hardware, né, de equipamentos. Itabuna tem muitos bons programadores, Itabuna tem um potencial de se tornar um polo de software, de criação de sistemas de informática, de programas de informática. E a gente pode, nessa parceria com o Ilhéus, ter um polo aqui na região que possa desenvolver essa área aqui em Itabuna e Ilhéus com benefício para a região do sul da Bahia. Inclusive tem cursos de superiores na cidade que são voltados para tecnologia da informação e tal, com muitos profissionais, inclusive. Muito, a UESC tem um curso bom também, tem outros cursos também, até de iniciativa privada, seu curso tem dado aqui, tem um rapaz de São Paulo que a gente teve um contato com ele quando eu fui secretário de Gestão e Inovação. Ele tem até cursos aqui que ele dá para programadores. Então a gente tem condições de avançar muito nessa área. E Itabuna vai ser uma das cidades, se a gente conseguir aprovar essa lei de inovação, né, que aqui na Bahia vai ter a sua lei. Agora, uma coisa que poderia ajudar nesse processo de articulação era sim um Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. Isso está no horizonte das discussões que vocês estão fazendo? Esse ponto foi tocado lá, um conselho para poder ter um órgão específico, com esse olhar específico, para que a gente possa, com esse foco, né, tratar esse tema que é de fundamental importância para Itabuna. Agora, Itabuna tem o seguinte, a economia de Itabuna é 85% mais ou menos da receita do PIB, da geração de riqueza, é comércio e serviço. 15%, 14% é a parte de indústria que é incipiente, inclusive, né? Nós temos poucas indústrias hoje e as boas que a gente tinha, por exemplo, a Nestlé, conseguiu de Itabuna e tal. Nós perdemos esse investimento. E a agricultura, por exemplo, só rende 1%. E nós tivemos o preço do cacau lá em cima, Itabuna era um polo de cacau e não se aproveitou desse processo. Se discute muito essa questão, né? A produção também, ela não tem acompanhado essa questão toda do preço, a produção ainda está baixa. Nós colocamos lá o Dr. João Carlos, né, que é secretário de Agricultura e Meio Ambiente, justamente para discutir a questão da importância também da economia agropecuária, sobretudo da economia gerada pelo pequeno produtor rural. Então colocou essas situações lá, que são importantes também para o nosso município. E a gente precisa, de fato,
se debruçar sobre esses números, Kleber, porque como você colocou, né, hoje Itabuna basicamente é um polo de negócios voltado a comércio e serviço, sobretudo na área de educação e saúde, né? E a gente discute por que a gente não consegue mais atrair investimentos nas áreas industriais. Porque existe um gargalo de infraestrutura, de energia disponível, de água, né, de mobilidade. Então a gente precisa discutir, criar melhor. O aeroporto foi discutido lá, a reabertura do aeroporto Tertuliano Guerra de Pinho. Não pavor de grande porte, obviamente, porque a gente tem o aeroporto de Ilhéus aqui, que inviabiliza uma operação desse porte, mas ele comporta aviação empresarial, ele comporta aviação de táxi aéreo, comporta transporte de valores, UTI móvel. Então a gente teria um ganho muito grande se a gente conseguisse reabrir o aeroporto. Isso está na pauta do prefeito. O prefeito já determinou que, sobretudo, a Secretaria de Infraestrutura, com a doutora Sônia, pudesse fazer um estudo técnico da viabilidade da reabertura do aeroporto. E a gente precisa fomentar e diversificar essa base econômica de Itabuna para que a gente não fique dependente apenas do polo de serviço. E a cidade também não tem investimento estruturante, né? O último grande investimento estruturante que eu vi na cidade nos últimos 20 anos, 25, depois da crise da vassoura, foi o shopping, que gerou em torno de 1.000 empregos, 900 empregos, mas ao mesmo tempo esvaziou de alguma forma o comércio. O comércio perdeu densidade com o shopping, sabe? Eu acho que Itabuna também precisa de investimento estruturante. E quais seriam esses investimentos, quais seriam as áreas, né, que a gente poderia ter? Por exemplo, nós temos 2 equipamentos que são elefantes brancos. É o centro de convenções da cidade, que seria junto do teatro, foi paralisado as obras. É um equipamento que podia ser retomado. A outra coisa é o Parque de Exposições Antônio 70, que é um espaço da cidade que não é usado, é subutilizado, é um grande elefante branco, e poderia ser um espaço de feira, de eventos, uma praça de alimentação funcionando, uma área de lazer que a cidade não tem e tal. É fantástica a colocação, Kleber. A questão do centro de convenções, acho que é uma necessidade que uma cidade como Itabuna tem, porque o teatro ele não comporta exposições, feiras, porque o teatro é apenas o auditório. Então a gente precisa de um espaço de centro de convenções, porque qualquer cidade que é polo de negócio, ela precisa ter um espaço, né, para feiras, para a realização de outras atividades desse porte. A questão do parque de exposição, a gente não chegou a colocar lá, mas é extremamente importante. Ali nós colocamos a questão do centro comercial, com essa ideia também de transformar o centro comercial em um centro de cultura Grapiúna, um centro de cultura aqui na nossa região, né? Revitalizar aquele espaço ali do centro comercial. Mas eu acho que essa ideia da revitalização também do parque de exposições é essencial para a nossa cidade, porque ali é um espaço, hoje em dia, infelizmente, são 6 hectares aquela área ali e tudo. Essa semana mesmo eu estava vendo, por exemplo, Sorocaba, que é uma cidade que eu já conheço, já estive lá várias vezes. A Sorocaba inaugurou um parque de energia solar de 5,5 hectares. Foi até anunciado aqui agora, parece que vai haver um investimento aqui em Itabuna nesse porte. Mas, se não me engano, ainda de 1 hectare, parece. Um empresário comprou uma área e vai construir uma indústria de energia solar para poder comercializar essa energia que será produzida. E também falando do ponto de vista do poder público, você falou de obras estruturantes, do ponto de vista do poder público, como eu falei, a gestão de Augusto, ele tem tocado nesse ponto. Né? Só alguns exemplos, por exemplo, é a questão das pontes. Né? Nós estamos hoje com 4 pontes ligando os 2 lados da cidade. Com os projetos que nós temos aí, nós provavelmente vamos passar para 8. Tem aquela ponte ali perto do Cidadele, tem a ponte que já foi dada ordem de serviço, que vem pela extensão da Amélia Amado, caindo ali no Conceição. Tem uma que está projetada, vindo da Bandaneira, caindo lá perto da Manuel Chaves. E tem também a ponte lá de Itamaracá, que já também está em fase de quase de ordem de serviço pelo governo do estado. Tem o viaduto vindo ali pela Princesa Isabel, caindo pela Beira Rio ali. E vão se abrir mais a Avenida Princesa Isabel com uma pista para cada lado. E tem um projeto também de estender a Amélia Amado, lá pelo final, pela Cavalaria ali, saindo numa avenida nova e vai desembocar na BR-101. Também todo o processo de revitalização da orla do Rio, né, da região da Bandaneira, na região dali da Vila do Prado. Então são obras que umas já estão iniciando e outras já estão projetadas para acontecer. São obras que acontecendo e de fato vão acontecer,
vão mudar a cara da nossa cidade. A secretária Sônia Fontes anunciou até 11 quilômetros nas duas margens do rio. Hoje só tem 2,5. Isso. Vai dar tempo de fazer isso em 4 anos? Tomara que dê. Se não der, gestão pública ela tem que ser continuada pelos próximos gestores, né? Os projetos estarão aí, boa parte já tem recurso alocado, que são oriundos do financiamento junto ao Banco Fomplata. Né? Já o governo do estado, junto com o município, já está fazendo aquela orla ali pela Vila do Prado, caindo lá na extensão da BA 645. Também tem a revitalização, como falei, da Bananeira ali, do lado da Bananeira, que é um projeto muito bonito, quando saírem as casas para realocar aquelas famílias ali. Então eu tenho esperança que, de fato, Itabuna tem essas obras estruturantes que irão melhorar não só a questão da mobilidade, da infraestrutura, mas vão criar espaços que também irão proporcionar lazer, entretenimento, melhorar a qualidade de vida da população e também gerar renda e gerar emprego. Como você tem interesse nesse seminário, a gente pode falar até com o Barbosinha para a TVI apoiar esse seu projeto. Ótimo, tal. ótimo. Eu posso até falar com ele e eu acho que ele seria um aliado, porque ele é empresário, tem interesse nisso aí também, entendendo? Que eu acho que quem é empresário tem que pensar na comunidade, como eu, como cidadão, também tenho que pensar nesse bem-estar. E agora, quais são os passos depois dessa audiência? Como eu falei, agora a gente vai se debruçar um pouco sobre o que aconteceu, né? A gente vai criar e elaborar um relatório, que esse relatório vai conter alguns encaminhamentos, onde nós iremos destinar a quem de direito, a quem tiver a competência para resolver, sobretudo ao Poder Executivo, mas também terá alguns encaminhamentos para o governo do Estado, para o governo federal, para a própria iniciativa privada. E depois a gente pensa em fazer um seminário. E talvez a gente teve uma ideia lá de daqui a 1 ano, mais ou menos, a gente fazer uma nova audiência pública para a gente ter uma métrica de como a gente está hoje, de como a gente vai estar daqui a 1 ano, se de fato avançou, se não avançou. Isso é muito importante. Estabelecer os eixos de ação. De ação. É importante ter uma métrica. Indicadores para monitorar, como está o resultado. Isso. Tudo. E aí a gente pensa, Kleber, nesse sentido aí, para que não fique apenas uma discussão solta em audiência. A gente tem encaminhamentos, a gente acompanha isso e de fato a gente consiga dar passos para frente. Zé Alberto, o nosso tempo é limitado, é tudo contado, e eu lhe agradeço a sua participação, elogio o seu trabalho, espero que ele tenha sucesso, porque eu voto pelo sucesso, pelo desenvolvimento de Itabuna, e não só de Itabuna, mas da região, porque a gente vive numa região, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Mas, antes de terminar, vou indicar um filme, a série Adolescência, da Netflix. São 4 capítulos, a história de um menino de 15 anos que matou um colega. E os pais, os investigadores e os psicólogos e tal vão ouvir esse menor para saber as causas dessa violência e dessa coisa. É um tema atual e só na Inglaterra ele teve uma audiência de 6,5 milhões de espectadores no primeiro capítulo, né? Agora, para quem quiser ler um livro também e tal, um livro Nietzsche, a biografia de uma tragédia, de Rüdiger Safak, com tradução de Lia Luft. É um trabalho de peso, mas interessante para quem gosta de filosofia. Bom final de semana. Olha, chegamos ao fim do programa de hoje. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, você ligadinho através do canal 24.2 ou através do nosso canal do YouTube. Não esquece, segunda-feira estamos de volta e agora a nossa programação ela segue com muito jogo, muito esporte, vem futebol por aí. Um ótimo final de semana a todos, fiquem com Deus e um beijo especial.